Olá, Deus abençoe sua vida e ilumine os olhos do seu entendimento para entender e receber essa palavra. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 19 da sua epístola, ele disse: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O verbo ouvir aparece na Bíblia mais de 1500 vezes. E a queixa mais repetida nas Escrituras Sagradas é exatamente a queixa feita pelo próprio Deus de que seu povo não o escutava, não o ouvia ou não ouve como ele gostaria que fosse ouvido. Escutar não é fácil, porque envolve grandes desafios espirituais. Existe uma diferença na palavra de Deus entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato dos sentidos. Nós ouvimos através da nossa audição, literalmente falando. Mas escutar é um ato da vontade. Exige deliberação pessoal. Escutar é uma escolha, porque segundo a Bíblia, a escuta envolve a disposição para obedecer. Quando a palavra de Deus fala em escutar, está falando de escutarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E isso não é fácil. Quanto mais corrida se torna a nossa vida, mais difícil se torna a nossa escuta. E quanto menos escutamos com atenção a palavra de Deus direcionada à nossa consciência, mais facilmente erramos nas tomadas de decisões e no exercício da nossa liberdade de escolha. Escutar, espiritualmente falando, é crucial para a nossa saúde espiritual, para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso crescimento como homens e mulheres de Deus, nós que professamos a fé cristã. Então, o desejo de Deus é que nós o ouçamos. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fala, e quando Ele fala, Ele quer ser escutado. E escutar a Deus é ouvi-lo com a disposição de obedecer. Estamos vivendo em um tempo de muita correria e de muito estresse. Também vivemos em um contexto de muito barulho, de muita algazarra e de muitos ruídos. E tanto a pressa como os ruídos atrapalham a escuta eficaz, a escuta frutífera, que exige concentração, que exige atenção e que exige uma deliberação de cada pessoa. Desacelerar é um grande desafio. Quanto menos escutamos como deveríamos escutar, menos nos desenvolvemos espiritualmente, menos crescemos, menos somos eficazes. Porque quando perdemos a sensibilidade de nossa audição espiritual, quando vivemos a vida no piloto automático, quando nos entregamos à correria e nos acostumamos com os ruídos, tanto dentro de nós, como também fora, no mundo externo, quando nos adaptamos a esse contexto em que estamos inseridos, nós nos tornamos surdos para a voz de Deus, para a voz do Senhor, quebrada as nossas consciências, que é direcionada aos nossos corações. Às vezes, para escutarmos de forma clara a direção divina, é preciso calarmos, é preciso silenciarmos as vozes, toda a balbúrdia do nosso coração. Ou então é preciso nos recolhermos em um lugar secreto, longe da balbúrdia e da algazarra que caracteriza o ambiente fora de nós. Milhares e milhares de pessoas hoje não conseguem mais escutar o Espírito Santo.
não conseguem mais ouvir ou discernir a direção de Deus para as suas vidas. Por isso que estamos errando tanto. Por isso que estamos nos machucando sobremaneira. Porque quando perdemos a capacidade de escutar a voz do Espírito Santo, de escutar Deus através da sua palavra, nós nos tornamos muito propensos a errar no caminho, a nos desorientar. Quando Saul perdeu a sensibilidade espiritual, quando ele deixou de escutar a Deus e ele deixou de escutá-lo cedo, Saul caminhou para o fracasso com muita rapidez. Ele se confundiu em seus julgamentos, ele não teve controle sobre a sua natureza pecaminosa, foi vencido por desejos, por emoções tóxicas, foi para o campo da batalha e ali pereceu. E morreu mais cedo do que poderia ter morrido, exatamente porque deixou de escutar a Deus muito cedo. Perdeu a sensibilidade espiritual, aumentou a probabilidade de se desorientar, de errar no caminho, como tem acontecido com muitos. Quantos hoje não conseguem mais, no meio de toda essa balbúrdia, a balbúrdia do coração, a balbúrdia que muitos carregam dentro de si, os ruídos, o conflito de vozes, de desejos, de emoções, dentro de algumas pessoas, as impedem de ouvir aquela voz que nos acalma por dentro, que pacifica nossos fragmentos, nossas tempestades interiores. Quanta gente fragmentada, quanta gente doente na alma, quantas pessoas carregam tantas chagas dentro de si, estão tão amarguradas, tão estressadas, tão fragmentadas interiormente, tão melancólicas. Por quê? Porque a voz de Deus não é mais ouvida ali dentro daquele santuário portátil que é o coração. As outras vozes é que estão sendo ouvidas, a voz do pessimismo, a voz da amargura, a voz da vingança, a voz da luxúria, a voz do egoísmo, a voz da vaidade. São essas as vozes que muitas vezes essas pessoas estão escutando. Por isso que se machucam tanto, são infelizes e carregam dentro de si um fardo de culpa, de frustração em suas vidas, porque não conseguem escutar a voz de Deus, os sussurros do Espírito Santo. Não conseguem mais discernir a direção de Deus para as suas vidas. Outros não conseguem mais ouvir o Espírito Santo, não conseguem mais ouvir a Deus, porque seus ouvidos espirituais estão muito acostumados com as vozes que desencaminham, com as vozes que dessensibilizam o coração, a consciência, com aquelas vozes que levam para longe do centro da vontade divina. Mesmo alguns desses, professando a fé cristã, vivem espiritualmente falidos, moralmente são um fracasso, dão mau testemunho, não têm autoridade espiritual, não têm gozo na alma, não têm paz na consciência, não têm liberdade dentro de si, porque como Saul, deixaram de escutar a voz que precisam tanto ouvir, escutar a cada dia. É tempo de desacelerarmos. Mesmo que corramos muito, sejamos constrangidos, obrigados pelas circunstâncias a correr. Mas de vez em quando precisamos ir para o nosso lugar secreto. Deus quer falar conosco. E Ele fala para quem tem ouvidos para ouvir. Deus fala para muitas pessoas, mas elas não conseguem mais escutar a sua voz, discernir a sua direção. Muitos estão errando e se machucando, porque quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir outras vozes, ou as vozes que clamam dentro de nós, ou as vozes que clamam fora de nós. E muitas dessas vozes, elas nos levarão para a derrota, para a frustração, para o fracasso, para a falência em nossa vida moral, em nossa vida espiritual, em nossa vida intelectual, em nossa vida afetiva. Quantos não conseguem mais ouvir o Espírito Santo falando? A voz de Deus através da sua palavra.
estão ocupados demais para orar, estão orgulhosos demais para ouvir conselhos, estão tão acostumados com a balbúrdia que não amam o silêncio. Silêncio que às vezes é a condição para ouvirmos com nitidez a voz do Senhor, que falou com o profeta Elias no Monte Horebe, em um vento suave e tranquilo. Como precisamos aprender, reaprender a arte da escuta, a arte da meditação espiritual, da meditação na lei de Deus, de dia e de noite. Precisamos tirar tempo para ouvir a Deus, afinar o nosso ouvido, porque sem a direção do Senhor fracassaremos, nos machucaremos desnecessariamente. E como Deus trabalha para chamar a nossa atenção, como Deus nos persegue no bom sentido, querendo cativar o nosso coração, querendo nos ter perto dele, porque é perto dele que teremos paz, que teremos liberdade. Muitos estão intoxicados com religião, mas não têm relacionamento com Deus, porque relacionamento profundo com Deus depende de disponibilidade para escutá-lo, para obedecê-lo. Quantas casas edificadas sobre areia, porque pessoas que ouvem, mas não obedecem, elas não podem dizer que estão escutando o Senhor. Nesse tempo em que tantas vozes clamam pela nossa atenção, pela nossa lealdade, precisamos lembrar que foi exatamente porque ouviram a voz errada que o primeiro casal colocado nesse planeta para povoá-lo e para governá-lo, foi exatamente porque eles deixaram de escutar a voz que eles sempre deveriam ter ouvido, a voz de Deus, a voz do Criador. Eles deixaram de ouvir a voz do Criador para ouvir a voz da serpente antiga, o pai da mentira, o Deus deste século. E é assim que muitos estão vivendo. Estão ouvindo a voz da serpente antiga, ou então estão ouvindo os clamores de seu coração corrompido e não conseguem ver as coisas com nitidez, não conseguem mais discernir o certo do que é errado, o bom daquilo que é mal. Quantas pessoas hoje confundem os valores, estão desorientadas em suas crenças e são prisioneiras de hábitos pecaminosos arraigados e de padrões de pensamento que não tem a sanção, que não tem a aprovação divina, simplesmente porque estas pessoas, elas não tiveram a disposição para escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus cobra mudança, cobra transformação da nossa parte. E quando paramos para escutar a Deus de verdade, nós abrimos uma porta de legalidade para Ele operar as mudanças na nossa vida, que sem a ajuda dEle nunca acontecerão. Mas muitos preferem escutar as vozes que desejam ouvir do que a voz que precisam ouvir. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a condição em que nos encontramos hoje, moral e espiritualmente, é o fruto, é o resultado direto das vozes que temos ouvido até aqui. Que vozes você tem ouvido? Eu gosto de um conselho do famoso pregador Hayden W. Tozer, Hayden Wilson Tozer, famoso pregador, pastor amoroso, escritor de literatura devocional, amado por milhares. Tozer disse em um de seus livros: não ouça quem não ouve a Deus. O conselho de Tozer vale muito para nós que estamos vivendo hoje. Muitas vozes tentam nos direcionar, muitas vezes para longe de Deus, para longe da vida que precisamos viver. Muitas vozes, elas confundem, elas adoecem, elas desorientam. Muitas vozes
elas nos levarão para a derrota e para a infelicidade. Reflita nesta palavra. Precisamos aprender a ouvir com disposição para obedecer. Essa é a exortação da palavra divina tantas vezes. É isso que Tiago quis dizer. Todo homem seja pronto para ouvir, para escutar com a disposição para obedecer. Porque quando nos dispomos a ouvir sinceramente a voz de Deus na sua palavra, quando nos dispomos a receber a direção do Senhor, diminuímos a probabilidade, aliás, anulamos a probabilidade do erro, do fracasso, da infelicidade, da derrota e da frustração nas nossas vidas. Lembremos do conselho de Tozer: não ouça quem não ouve a Deus. O Senhor está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor te abençoe e te dê a humildade, a sensibilidade para conhecer a voz do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus. Sigamos a voz do bom pastor, aquele que pode nos levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, onde a nossa alma verdadeiramente descansará. Vivemos em um mundo doente e a desorientação reina nos quatro cantos da terra. Mas existe uma voz segura que precisamos conhecer, que precisamos ouvir. E esta voz, ela ainda brada para quem tem disposição para escutá-la. Mas eu concluo dizendo também: nem sempre essa voz nos dirá o que queremos ouvir. Mas eu tenho absoluta certeza que essa voz falará o que mais precisamos ouvir. Deus abençoe a tua vida e que as portas do teu coração se abram para Deus, em nome de Jesus.